Objetivamente, o Eduardo Tagliaferro integrou a equipe do Alexandre de Moraes, a equipe de trabalho, se é que a gente pode chamar estas sanhas persecutórias de trabalho, talvez não mereça essa designação. Ele integrou aquela equipe e está divulgando. Já tivemos a Vaza Toga 1, um primeiro momento de divulgação desses fatos escabrosos, agora a Vaza Toga 2, desdobrada numa segunda parte, que vem nas reportagens mais aprofundadas da Revista Oeste, dando conta de que as operações do Alexandre de Moraes e da sua equipe são operações persecutórias, como nós temos adjetivado. São operações que procuram inventar, elaborar criativamente, né? Quem usa a palavra criatividade não sou eu, né? Está nos diálogos dos envolvidos, né? Nesses materiais vazados, né? Criativamente enquadrar pessoas nas investigações desses inquéritos infinitos, como o inquérito das fake news, em função de posicionamentos políticos, porque são desafetos, porque criticam o Lula, porque criticam o STF, uma excrescência digna de regimes totalitários, que, obviamente, é do interesse público, é do interesse do cidadão brasileiro saber que isto está acontecendo, para poder julgar do caráter da dinâmica contemporânea das suas instituições. Estamos ou não estamos em um regime democrático funcional? Se há uma concentração de poderes tal como esta a que nós estamos assistindo, e que é operada pelos seus manipuladores, os togados, especificamente o Alexandre de Moraes, para a perseguição de alvos políticos específicos, porque o STF e o Alexandre de Moraes se julgam a si mesmos como portadores de uma agenda política, de defensores da democracia, o que na prática significa dizer defensores dos próprios umbigos, defensores da corporação que eles integram, evidentemente é do interesse do cidadão brasileiro estar ciente disso, para ele poder fazer a sua fiscalização, a sua pressão e o seu questionamento sobre as lideranças competentes para reagir a isso, de acordo com as prerrogativas constitucionais, que são os seus representantes eleitos, os parlamentares no legislativo. Então, é uma informação de interesse público que o Eduardo Tagliaferro está vazando, enquanto a loja se refugia lá, né, no exterior, e o Paulo Gonet, como diz o texto da nossa querida amiga Kátia Magalhães na coluna Judiciário em Foco, trabalhando claramente a serviço do sistema estabelecido no Brasil, resolveu ingressar com uma denúncia contra ele por estar fazendo esses vazamentos. E aí, a nossa Kátia descreve o teor desta denúncia. O Gonet escolhe o STF, por quê? Se o Eduardo Tagliaferro não tem foro privilegiado, não é presidente da República, não é senador, não é deputado, não é nada, por que ele seria denunciado no STF? Né? Por que levar para o leviatânico STF tudo quanto é ação que diz respeito a essas questões delicadas e sensíveis relativamente aos inquéritos do Moraes? Porque, segundo o Paulo Gonet, as atitudes do Tagliaferro e os temas que são objeto dos inquéritos das fake news e das supostas milícias digitais que estão minando a democracia sob o controle do fascismo bolsonarista, né? E tudo isso está junto, está ligado, tem uma relação. Então, coloque-se o Tagliaferro na órbita do STF, que já está errado julgar as pessoas do 8 de janeiro, que também não têm foro privilegiado, diga-se de passagem, que é uma falácia. Afinal, como ela bem aponta no artigo, a atuação do Supremo em matéria penal é definida pelo que diz o artigo 102 da Constituição Federal, a apreciação de crimes comuns de autoria de indivíduos com prerrogativa de função. Então, não interessa se tem uma ligação dos temas, se está tudo conectado no imaginário, na narrativa. Interessa se eles têm o foro ou se eles não têm. E ele não tem o foro, então não deveria estar sendo processado lá. Como o Tagliaferro, ela diz no texto, jamais ocupou o cargo que tivesse lhe conferido o foro privilegiado, nem hoje nem nunca, eventuais condutas delitivas que ele tivesse praticado, né, admitindo-se que ele tivesse praticado, seriam de competência da primeira instância e acabou. Não tem o que discutir. Né? Prosseguindo ainda nas críticas que ela faz a essa denúncia do Gonet, a petição foi encaminhada para um relator específico, que é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, justamente quem está sendo denunciado dos vazamentos.
O sujeito está sendo alvo da crítica e ele vai relatar o julgamento desses vazamentos e da atitude de quem vazou. Ele, justamente, o que tem os seus interesses diretamente atingidos pela denúncia, pelo vazamento. Olha que excrescência é essa, se nós estamos falando aí de um Estado de Direito, de juízes imparciais, o princípio do juiz natural. Que lógica, que sentido tem isso? Por que não se declara logo que o nosso desejo é que esteja implantado um Estado de exceção, um Estado autoritário? Por que não se assume logo isso? Porque aí você não precisa ficar se explicando pela quantidade escabrosa de incoerências que são cometidas, né? Além disso, ela também fala que, ao atribuir ao Tagliaferro as práticas de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigações e tentativa de abolição violenta do Estado, eles usam isso em tudo agora, né? Tudo é abolição violenta do Estado. O Gonê atestou um desconhecimento técnico incompatível com o saber jurídico exigido para o cargo. O crime de violação de sigilo, o artigo 325 do Código Penal diz que só se pune a conduta do funcionário fofoqueiro, aquele que vaza atividades ilícitas que estão sendo cometidas no âmbito de uma esfera de sigilo profissional, de sigilo funcional, né? Só se pune esse vazador se o fato não configurar um crime mais grave do que simplesmente vazar. E ele está denunciando um atentado a direitos fundamentais que está sendo cometido pela operação da equipe do Moraes, a qual ele integrava, que obviamente é, como já dissemos ao começo, de interesse público. O PGR fingiu esquecer, diz ainda a Kátia, que para a caracterização da violação de sigilo teria sido imperioso provar a existência do dever de sigilo por parte de Tagliaferro. Mas o caso do ex-assessor não envolvia obrigação de confidencialidade, porque os fatos que ele estava demonstrando escancaradamente, está demonstrando escancaradamente com esses vazamentos que estão sendo publicados, aliás, fica aqui o nosso reconhecimento ao trabalho jornalístico da Revista Oeste, também é parceira do Instituto Liberal, esses fatos, por si só, consistem em desvios manifestos em dependência judiciária, que ele não só podia, como devia levar a público. Era dever do Tagliaferro fazer o que fez. Então, Camila, em resumo, está tudo errado, nada disso é digno de um regime democrático, que esse tipo de... A denúncia está completamente irregular, é o que analisa, é o que disseca a nossa querida amiga Kátia na sua coluna Judiciário em Foco sobre esse incidente.